Salve, salve, amigos, tudo bem? Espero que sim, Jova aqui. Hoje a gente vai discutir o que acontece nesse São Paulo. O que acontece nesse São Paulo 2022? Ano praticamente jogado no lixo. Campanha mais uma vez pífia no Brasileiro, disputa para não cair novamente. Copa do Brasil praticamente eliminada. Não me vê, cara, pelo amor de Deus, todo mundo tem direito de ter fé, mas esse time não tem a mínima condição de eliminar o Flamengo. Não tem a mínima condição de eliminar o Flamengo. Tem que torcer para não ser goleado lá, ok? Vamos, vamos viver no mundo real, tá? Com relação ao jogo de volta contra o Atlético Paranaense, é possível reverter. Se o time jogar futebol, se o treinador deixar a porra do orgulho dele de lado, que eu acho difícil ele fazer isso, deixar algumas convicções vergonhosas dele de lado, se ele escutar um pouco mais do que ele escuta, aliás, ele não escuta ninguém, nem o Muricy, que é um cara multicampeão, tá do lado dele, ele escuta. É possível reverter esse resultado vergonhoso de ontem. Vergonhoso! Ah, mas a gente ficou com um jogador a menos no primeiro tempo. Mas quem escalou o Igor Gomes? Fui eu? Não, foi esse entregador de colete aí. Tá todo mundo falando que não pode botar ele em campo. Tá sendo ruim até pra pessoa, pro jogador aí. Pro Igor Gomes, tá sendo ruim. Se eu sou dirigente do São Paulo, eu afasto ele. Tento a liberação em comum acordo com ele, tá? Não adianta você esperar que vai chegar proposta milionária pelo Igor Gomes. Não adianta, não chega. Então você chega e conversa com ele. Você vai liberar ele do contrato, do restante do contrato, ele abre mão que ele tem que receber e ele já pode alçar outros voos para ele aí. Você entendeu? É o sonho dele para a Europa? Não sei que time da Europa vai querer ele, mas enfim, né? Não é problema nosso. Libera ele. Libera. Vai ser bom para ele, para o São Paulo e para a torcida do São Paulo. E você tira uma das coisas que mais irrita no Rogério perante o torcedor, essa insistência com o Igor Gomes. Você acaba com isso. Ok? Sul-Americana ainda é possível classificar. O difícil é acreditar num São Paulo comandado por esse treinador, que não tem leitura de jogo, que é teimoso ao extremo, como nunca nem Diniz é tão teimoso igual ele, então é difícil de acreditar. Tá? Mas já a gente comenta disso, vou trazer os números do Rogério como treinador do São Paulo, desde a passagem dele em 2017, contando 2017, 21 e 22. Tá bom? Dá uma segurada aí. Vou dar minha opinião aí sobre o Rogério e diretoria. Tá bom? Deixa o seu like, comenta, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, né? É incrível que a galera vem aqui há 3 anos e ainda tem gente que não se inscreveu, né? Esses eu chamo, essa galera que acompanha os vídeos e não se inscreveu até hoje, de corno, né? Ou já é corno, ou será corneado futuramente, tá? Então, para não correr esse risco, dá uma olhada lá. Eu tô inscrito no canal? Beleza, então eu tô tranquilo. Jamais serei corneado, tá? E você que não se inscreveu, corra e se inscreva. Larga a mão de ser gajardo, tá? Não seja um tremendo do Galhardo e se inscreva no canal, não custa nada, é gratuito. Você não vai perder o dedo se você se inscrever no canal. Tá bom? Bom, vamos lá, galera. O que acontece? Ontem, hoje, para mim, foi o cúmulo do absurdo, tá? Ontem a paciência esgotou. Se é, que no meu caso já não existia mais paciência, né? Mas muitos torcedores ontem, né? Esgotou a paciência desses torcedores. Até os torcedores que acreditavam ainda no trabalho dele, né? Entrou com aquele meio-campo que a gente sabe que não produz nada, o Maia, Nestor e Igor Gomes, que na cabeça dele de Pardal é melhor meio-campo que o São Paulo pode formar, na cabeça dele. Ele vive num universo paralelo, malvado. Na cabeça dele isso dá certo. Só que ele tá tendo os resultados para provar o contrário. Mesmo assim, ele persiste na porra dos benditos do caralho dos erros dele. O São Paulo não tem jogadas, não tem articulação, né? O meio-campo é inexistente, é um meio-campo engessado, sem qualidade. Não porque o São Paulo não tenha jogador para formular um meio de campo com mais qualidade, porque ele não utiliza os jogadores para formar um meio de campo de maior qualidade. É por conta disso.
Eu sinto que ele tem alguns jogadores, ele dá trocentas oportunidades, né, aqueles caras queridinhos dele, outros não. Posso citar o caso do Busto aí, que pisou em campo, acho que 5 minutos contra o Santos lá. Um jogador que vários clubes do mercado sul-americano queriam, veio para o São Paulo e ele não utiliza. Ontem ele preferiu colocar um Marcos Guilherme! O Marcos Guilherme no lugar do Bustos, cara. Ele tira o Luciano, que fez o gol, vencendo o artilheiro do São Paulo nos últimos jogos, e coloca o Marcos Guilherme. Que leitura de jogo esse Pardal tem, gente? Ele é um treinador irritante. Ele consegue, gosta. Parece que ele tem prazer em irritar o torcedor e atrapalhar o São Paulo, porque isso para mim é atrapalhar o São Paulo. Você perde um jogador no final do primeiro tempo, aí você saca um jogador, aí você, o normal seria o quê? Recompor, correto? Ele saca um zagueiro, coloca um meia, já cagou aí. Aí o segundo tempo, ao invés de ele colocar um Bustos, que é um jogador que tem uma certa velocidade também, ele coloca o Marcos Guilherme no lugar do Luciano. Não tem explicação, cara. Não tem explicação. Sabe o que é o pior de tudo? O pior de tudo é que a gente sabe, pela teimosia dele, ele vai continuar com os mesmos erros, porque é cabeça dura. Porque na cabeça dele, ele entende muito mais que todos. Você entendeu? Ele acha que ele entende mais que o Muricy, que está do lado dele, que poderia dar, né? Dicas valiosas para o trabalho dele, mas é um cara que não aceita. Você entendeu? É um cara que não tem. A humildade dele é zero. Zero. Não existe humildade nele. Fez uns cursinhos meia-boca na Europa, que não credenciam ele para treinar time de primeira divisões na Europa. Fez um cursinho aqui na CBF, ele acha que ele é um Guardiola brasileiro. Ah, mas ele não tem time. Ele tem time, sim, senhor. Você tirando Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, não vejo, né, talvez um Corinthians aí, elenco melhor que o São Paulo, mas e aí? São Paulo deveria pelo menos estar aí brigando com uma quarta, quinta posição no Brasileiro. O São Paulo teria obrigação de classificar contra times igual o Atlético Goianiense. Com certa tranquilidade. A gente vê que não é isso que acontece. Vou passar agora os números do Rogério, né? Lembrando que ele foi treinador de São Paulo na temporada de 2017, né? Pegou parte de 2021 e agora o ano todo aí, 2022. Números dele, no geral, contando esses 3 anos aí. 109 jogos, 46 vitórias, 33 empates e 30 derrotas. Dá um aproveitamento aí um pouquinho maior de 50%. Números pífios. Sendo que você pode acrescentar aqui resultados vergonhosos, humilhantes, como foi a final do Paulista para o Palmeiras. 4-0 no lombo. Chega no movimento decisivo, os times de Ceni não rendem. É complicado. Pra vocês terem uma noção, cara, o Atlético Goianiense estava perdendo de todo mundo. É o vice-lanterna do brasileiro, tá? Demitiram um treinador recentemente, acho que foi no domingo, tá? Na terça-feira contrataram o Eduardo Batista. E o Rogério conseguiu tomar um nó tático do Eduardo Batista ontem. Um cara que mal conhecia o grupo do Atlético Goianiense. Ele conseguiu tomar uma porra de um caralho de um nó tático do Eduardo Batista. Isso é treinador, gente? Continuo com a minha opinião. O Rogério é treinador para time pequeno. Não está preparado para treinar times grandes. Tá aí um exemplo. No Cruzeiro, que é um gigante, não deu certo. Flamengo, que é um gigante, não deu certo. 2 passagens para o São Paulo, que para mim nenhuma deu certo. Mas sabe o que me preocupa mais? É que eles vão segurar o Rogério para o ano que vem. Que tem grande parcela de culpa esses incompetentes desses dirigentes. Já começou errado você buscar um Rogério para ser o treinador de São Paulo. Já começa errado aí. Né? Mas eu acho que eles viram a parte de ser um escudo, de servir de um escudo. Já começa errado por aí.
Depois, né, se não bastasse um erro, eles erram de novo, né? Não é nem questão de errar, é humano. Para eles, os erros acontecem sucessivamente. Eles renovam o contrato do São Paulo, do Rogério, né? Às vésperas de um jogo contra o Palmeiras, que a gente sabe que a gente passou daquele jeito, né? Se for por merecimento, o São Paulo não passou na Copa do Brasil por merecimento, o Palmeiras massacrou o jogo. Eu acho que o Palmeiras, não foi nem aquela questão daquele gol lá, tá? Porque até hoje não comprovaram se estava impedido ou não, beleza? Mas eu acho que se o Palmeiras tivesse continuado em cima, não tirado o pé, o Palmeiras tinha goleado o São Paulo novamente no Allianz lá, como foi na final do Paulista. O Palmeiras tirou o pé, se tranquilizou com aqueles 2 gols, o São Paulo conseguiu fazer um, levar para os pênaltis. Ou seja, pura cagada a classificação. Até hoje eu não falei isso, porque a gente tem orgulho de torcedor, né? Porque é sempre bom você classificar diante do rival. Eu não falei isso, né? Mas hoje eu falo, porque eu não estou aguentando mais, gente. Esse trabalho horroroso, esse trabalho grotesco desse treineiro, que para mim, hoje, pela teimosia dele, ele é o pior treinador que eu vi passar pelo São Paulo. Olha que eu vi treinadores ruins. Eu vi Adilson Batista, eu vi Oswaldo de Oliveira, eu vi Doriva, Milton Cruz, Diniz. Mas ele consegue ser pior que esse. Porque ele tem um defeito, o orgulho dele. Ele não escuta ninguém, ninguém. Nem o Muricy, que foi o treinador dele, que é um treinador campeão com o São Paulo como treinador. Ele não escuta ninguém. É um cara que deve ser, eu devo imaginar aqui o dia a dia, né? Não estou falando do Rogério Pessoa, tá? Estou falando do Rogério, treinador. Deve ser, cara, deve ser muito chato trabalhar com ele. Toda hora enchendo o saco, mas você tem que marcar o lateral lá. Você entendeu? O zagueiro precisa ser o construtor, você precisa construir as jogadas. Ele pega o Ferrarese, o Diego Costa, o Léo, o Miranda, você tem que começar a construir as jogadas. Então, eu não vejo perspectiva no São Paulo com o Rogério Ceni, mesmo se ganhasse a Sul-Americana. Mas o trabalho está sendo tão ruim, mas tão ruim, que vai jogar uma chance de ouro, que está jogando uma chance de ouro de conquistar uma vaga para a Libertadores, um título, no lixo, por conta da incompetência e das teimosias dele. Ele mesmo está fazendo mal até para o jogador Igor Gomes. O Jandrei já deu sinal que ele voltou muito mal depois da contusão. E o que o Rogério faz? Continua insistindo com ele, mesmo falhando todos os jogos. Aí chega numa coletiva que foi diante do Fortaleza, ele fala, né? Ele tenta passar um pano quando é questionado se o São Paulo não tem goleiro. Porque na cabeça dele, o São Paulo tem goleiro, mesmo porque ele indicou esses goleiros meia-boca para o São Paulo. Então, é um cara muito complicado, gente, muito complicado. E o pior de tudo, o trabalho dele está sendo prejudicial ao São Paulo. E os dirigentes vão manter ele no cargo. Porque renovaram com ele, né? Com certeza o Rogério não é besta, deve ter colocado uma puta de uma multa novamente, igual a que ele colocou em 2017, 5 milhões. Né? Os amadores na época viu o trabalho dele estava despencando, São Paulo seria rebaixado, precisaram mandar ele embora, tiveram que pagar 5 milhões. E mais uma vez vão ter que pagar multa para eles precisar mandar embora. Sabe por quê? Porque vamos imaginar um cenário ruim. Tem que imaginar o cenário bom e ruim. Tá, vamos começar pelo ruim. Se o São Paulo for eliminado na quinta, acabou o ano. A torcida vai perder. A torcida já perdeu paciência. A torcida vai diminuir a quantidade de torcedores que vai para o estádio. Isso é claro. Porque ninguém está acreditando nesse São Paulo do Rogério. Os caras vão estar com o psicológico abalado. Você imagina esses caras com o psicológico abalado no brasileiro, gente. A gente já está lá de baixo. Vocês entenderam? Então, a coisa pode ficar feia. O São Paulo até ser rebaixado. Se esses caras entrarem numa porra de uma zona de rebaixamento, não sai mais. Não tem psicológico para tirar de lá. Uma porque o treinador é meia boca e outra porque esses caras são fracos. Fracos mentalmente. Então a coisa feia, tem que ser tomada alguma atitude aí com urgência. Minha opinião, eu tomaria minha decisão depois do jogo aí contra o
Se não classificar, é rua, cara. É rua. Essa seria a minha decisão. Ah, Jova, mas e aí? Não é melhor tirar agora e tentar? E aí, mas que treinador a gente ia trazer agora num pequeno espaço de tempo para conhecer todo o elenco, até o jogo decisivo de quinta? Não tem tempo hábil. Então é esperar quinta-feira. Tá? É esperar quinta-feira. Se for eliminado, rua. Acabou. Ele vai ter sempre a idolatria do torcedor, né? Rogério, o jogador, merece até estátua no Morumbi. Mas Rogério com treinador não dá. Não é treinador para São Paulo Futebol Clube. Tá? Então, esses números que eu passei para vocês são pífios do senhor Rogério Ceni aí. Pífios. E essa diretoria não vai ter cuião para mandar ele embora. Escuta o que eu estou falando para vocês. Não vão ter cuião para mandar ele embora. Isso que é o pior. Deixa o comentário de vocês, que é muito importante. Se inscreva no canal, acione o sininho. Salve, salve, Tricolor Paulista.